Eu sei que falar sobre determinados assuntos às vezes pode ser complicado, difícil, mas sempre gostei de mastigar as coisas e deixar num nível que todos possam entender. Eu não vim aqui filosofar e nem falar de mistérios, vim falar de coisas simples. Tão simples que eu estou sentindo falta da irmã Márcia, que é aniversário dela hoje, e eu profundamente desejei, só olhei no seu Instagram agora à tarde, irmão Marcos, que eu vi lá, porque se eu soubesse eu teria passado lá na sua casa mais cedo. Mas quando eu vi já tinha passado de hora. E eu disse, agora vou encontrá-la lá na igreja, mas estou vendo que ela não está aqui. Mas fica aqui nosso desejo de felicidades para a vida dela, né? Nossos parabéns e nossa oração vai junto com isto. Muito bem. O profeta Zacarias, para dar uma noção do que nós vamos falar, ele é um profeta contemporâneo do profeta Ageu. Ambos viveram no período em que Israel estava no cativeiro da Babilônia. Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia durante 70 anos. Profecia de Jeremias que estariam lá por 70 anos. Uns 68 anos, faltando apenas 2 para completar o tempo, Daniel, que tinha ido na primeira leva para a Babilônia, se põe a orar desesperadamente e a ler os escritos de Jeremias, porque o tempo estava terminando. Alguma coisa estava para acontecer. Eu quero falar só para vocês aqui hoje à noite, alguma coisa está por acontecer. Alguma coisa significativa para a nossa fé, alguma coisa que vai mudar a história. Como mudou? Então, 2 anos depois, o rei Ciro, ele assina um decreto liberando o povo para voltar, para reconstruir o templo em Jerusalém. E naquela primeira volta, primeira leva, um homem chamado Zorobabel, ele é constituído como construtor para edificar o templo. E com ele retornam cerca de 50 mil pessoas. Qual era o objetivo? Construir o templo. Todo mundo saiu com este propósito. Obviamente, aqueles que foram para a Babilônia, onde eles fossem, Deus os abençoaria. E eles foram muito abençoados, foram enriquecidos, tinham grande quantidade de ouros e de bens, e eles levaram consigo. Estamos voltando para a nossa terra e vamos levar tudo o que nós conseguimos aqui na Babilônia. Levaram com eles. Então, quando eles chegaram na Babilônia, sob o comando de 2 homens, um chamado Zorobabel, o construtor, e o outro chamado Josué, um sumo sacerdote, aquele que haveria de estar na frente do povo e trazer as instruções de Deus para o povo, para iniciar aquilo. E eles começaram com grande euforia, mas prestem bem atenção, só queria fazer isto se tornar bem fácil para você. De onde eles estavam saindo? Então, eles saíram da Babilônia, mas eu queria perguntar, será que os hábitos de 70 anos da Babilônia eles deixaram para trás? Este é o grande problema. Nós saímos de um sistema e carregamos o sistema dentro de nós. É muito assim, não, eu deixei o mundo, mas será que o mundo nos deixou? Ou os sentimentos continuam permeando as nossas vidas? Então eles foram, iniciaram o trabalho. A Bíblia diz que a primeira coisa eles fizeram ao reconstruir o altar. O altar não é o púlpito, não, o altar era o lugar onde o sacrifício seria realizado.
onde o cordeiro seria morto, onde a intercessão seria feita. Então, a primeira coisa que nós precisamos acertar com Deus é o lugar onde a intercessão é feita por nós, onde encontramos o Cordeiro de Deus. Podemos dizer amém? Amém. Muito bem. Então, eles começaram muito entusiasmados, mas, obviamente, você não precisa pensar que tudo aquilo que você propõe a fazer para agradar a Deus, que você vai conseguir. Ainda existe um elemento chamado Satanás, diabo, e ele vai botar o pé no seu caminho e dizer: não é tão fácil assim como você pensa, não. É mais ou menos assim: você, para chegar lá, você vai ter que passar por cima de mim. É sempre um desafio. É assim com a sua vida ou não? Ou você tomou a decisão de servir a Deus e tudo é favorável a você? Não. Você tem este inimigo. Eu gostei muito de uma expressão de um pastor da Bahia, que deu uma palestra lá em Brasília, quando ele falou sobre o desafio de Davi. Davi era um ungido, Davi tinha uma comissão de Deus, e ele vai fazer um serviço assim, que nada tinha a ver com o chamado de ser rei. Foi entregar queijo e pão lá numa guerra. Quando ele chega lá, ele encontra um Golias. E o Golias desafiava todo o exército. Preste bem atenção, isso aqui pode ser bem significativo para nós. O Golias desafiava todo um exército e dizia: tem algum homem aí no meio de vocês? Nós não precisamos de derramar sangue. Só queria que vocês mandassem um homem para lutar comigo. Tem algum homem? Então eu gostei tanto desta expressão, tem algum homem, porque se o Golias tivesse dito, tem alguma mulher, ia aparecer com um pedaço de pau, com pedra na mão. De alguma maneira elas têm, parece que, muito mais coragem. Vocês se lembram de quando Israel estava sendo julgada por Débora? E é engraçado, irmão Sérgio, quando você lê na Bíblia, Paulo, na carta aos Hebreus 11, dizendo: faltar-me-ia o tempo para falar sobre Baraque, Sansão, Jefté. Quem foi Baraque? Baraque foi um homem que estava na frente do exército, um general, que para ir numa batalha, chegou para Débora, a profetisa, a juíza, e Débora disse: vai enfrentar a Cisa. Ele disse: só se você for comigo. Veja que um homem dependendo de uma mulher para ir na frente de uma batalha. E Débora disse: tá bom, eu vou, mas a glória desta batalha não será sua, será de uma mulher. E apareceu uma mulher que pegou uma pedra, ou apareceu uma mulher que levou o general, o inimigo que estava desafiando, aterrorizando, e cravou a cabeça dele com uma estaca, com uma pedra, com uma marreta, e deixou ele morto. Ele cortou o pescoço e jogou. Parece que mulher tem mais coragem para resolver as coisas do que homem. Se ele tivesse gritado, tem uma mulher aí, tinha aparecido. Mas gritou, tem um homem, o Saul tremeu e o exército todo tremeu. Então, tem algum homem para aceitar o desafio? É uma expressão. Então, eles começaram. E logo Satanás começou a se opor através de indivíduos, porque a gente pensa em diabo, às vezes, como um bicho soprando fogo pela boca. Não, o diabo, ele só aparece aqui através de seres humanos. Põe um parente, um amigo, alguém para fazer, olha, alguma coisa para lhe atrapalhar a vida. Ele quer é te atrapalhar, para que as coisas não aconteçam. Então apareceu logo os obstáculos, e o fato é que a obra foi paralisada. Aquilo que eles saíram para fazer, não conseguiram fazer, paralisou. E por 16 anos esteve parada.
sem fazer mais nada. Então, imagine você que você saiu com seu dinheiro, com seus bens e voltou para Jerusalém, e agora você tem o objetivo de construir o templo, de fazer um trabalho que Deus estava mandando, mas foi parado. O que você ia fazer? 16 anos. Caçar o que fazer. Procurar uma outra ocupação. É lógico ou não? Você ia ficar de braços cruzados? Um dia, 2 dias. Eu acho que não tem coisa pior no mundo do que você não ter o que fazer. Uma pessoa que não tem ocupação, a vida se torna uma coisa triste. Então eles começaram a se preocupar, fazer alguma coisa. E então abandonaram a casa e começaram a trabalhar para si, fazer a sua própria habitação, cuidar de construir sua casa. A casa de Deus, olha, se Deus, preste bem atenção nisso, olha, se Deus é o dono da obra, permitiu a obra parar, eu vou fazer a minha agora. E as coisas de Deus são assim, porque o diabo desafia a gente para tomada de posição. E o certo é que eles pararam e começaram a construir, cada um a sua própria casa, fazer seus investimentos, e a obra estava parada. Então Deus levanta 2 profetas, um chamado Ageu e outro chamado Zacarias, que adverte o povo e diz para o povo que era hora de retomar. Está muito frio aí, eu estou vendo o irmão. Não? Esfria. Se tiver frio é só falar que a gente diminui esse ar aqui, né? Ou aumenta, aliás. Diminui, não aumenta. Então eles são chamados. O profeta Ageu diz para o povo: olha, está na hora de vocês deixarem de colocar estuque, cuidar da vossa vida material e cuidar daquilo que vocês vieram fazer, que é um propósito espiritual. Então, a gente vai lembrar que primeiro deve ser o reino e o resto vai ser acrescentado. E Deus disse: se vocês cuidarem de fazer o que vocês vieram e deveriam estar fazendo, e colocar a mão na obra, eu sou o dono do ouro e da prata, e eu vou recompensar. E vocês terão um lugar esplêndido, é uma profecia. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E eu espero que o final da sua vida seja o melhor do que o princípio. Eu digo isto assim, eu acho que muita gente aqui poderia dizer: eu não tenho saudade do meu passado, do que eu já vivi, das dores, das dificuldades, dos problemas. Eu estou desejando dias melhores. Tem alguém desejando dias melhores aí? Então era assim, Deus disse: eu vou cuidar, eu vou fazer. Mas, enquanto não fizeram, lá vem a profecia do outro profeta chamado Zacarias. E a primeira coisa que nós lemos aqui é que Zacarias se levantou e disse: olha, eu estou convidando vocês a deixarem os vossos maus caminhos. É um chamado ao arrependimento. Vocês não façam como fizeram os vossos pais. Estou convidando vocês a se arrependerem, a mudarem de atitudes, a se aproximarem de mim, porque eu quero me aproximar de você. Não sei se tem alguém aqui querendo se aproximar de Deus, mas a proposta é sempre Deus querendo se aproximar. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, a primeira pergunta que eu teria para fazer aqui: o que você, vivendo naqueles dias, consideraria na sua vida como maus caminhos? Você disse: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não me prostituo. Esse era o fato de Israel. O que Deus chamou ali para perguntar para o povo sobre os maus caminhos? Está na hora de abandonar os maus caminhos e não fazer como vossos pais. Irmão Sérgio, o que seria maus caminhos na história da sua vida hoje? O que seria maus caminhos na história da vida de cada um de nós? É um chamado de... a gente precisa parar para beliscar a consciência e ver o que realmente Deus considera como maus caminhos. O que estava Deus chamando o povo para reconsiderar os caminhos?
era: eu quero que você perceba que se você perder o foco e mudar a visão, aquilo para Deus é um mau caminho. Se você segue o sistema babilônico, que os costumes e coisas que você viveu na Babilônia, você segue maus caminhos. Então a gente começa a fazer uma análise do que seria abandonar os maus caminhos para realmente ter um momento de uma edificação, de um novo templo, de um novo mover de Deus. A primeira coisa que a gente percebe dentro da estrutura da própria mensagem é: Deus disse que iria restaurar todas as coisas. E a primeira coisa que nós somos chamados é: sai dela, povo meu. Assim, saia da Babilônia. Então a gente acha que é simplesmente o fato do batismo, da trindade, da ceia e de algumas coisas que a gente considera como ponto de partida, e que era mais ou menos assim: não, eu não fumo, eu não bebo, eu estou aqui correto, eu estou certo. Mas isto não é tudo para Deus, e Deus olha e diz: eu estou chamando você para se arrepender. E arrependimento vem de uma palavra do grego que quer dizer metanoia, que é: eu quero que você mude a sua maneira de pensar. Agora, quantos de nós consideramos o que nós pensamos como maus caminhos? Porque a Bíblia diz que todo caminho para o homem é considerado bom. Mas Deus pesa o espírito e diz: isso aqui é mau. Isto aqui não é o foco, isso aqui não é o objetivo, isso aqui está fora do padrão, isto aqui não serve. Então nós somos chamados a uma mudança constante, de uma renovação no entendimento, para uma mudança de pensamentos, da maneira de pensar e de ver, de praticar as coisas. E isso tem sido uma guerra durante os anos que eu estou na fé. Tem sido uma constante batalha para mim, sabe? E eu às vezes me sinto cansado. Estou dizendo para vocês o que eu realmente me sinto. Às vezes me sinto cansado. Eu não estou desanimado, eu não estou abatido, eu não estou desesperançado, eu não perdi a minha convicção. Eu sei que vai haver um grande mover de Deus na terra. Mas eu sei que tem sido difícil você conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Mudar, trazer as pessoas de um foco que está errado. Porque Deus considera aquilo como um mau caminho. E eu, às vezes, me sinto mal. Então, deixa eu só resumir aqui para você entender. Então, o primeiro capítulo começa, foi aonde lemos, chamando a gente para mudar de mente, mudar de pensamento, mudar e tirar da nossa vida os costumes, o sistema babilônico, porque Deus considera aquilo como um caminho mau. E nós vamos ver isto durante toda a trajetória, porque aí, no próprio primeiro capítulo, nós vamos ter a visão de Zacarias, a primeira delas, que são 4 cavalos que aparecem. E aqueles cavalos, nem Zacarias sabia entender o que estava vendo, e perguntou para o anjo o que estava mostrando: o que é isto? E o anjo disse para ele: estes são aqueles que Deus enviou para espionar a terra. Mas parece assim, será que Deus não está vendo todas as coisas? Deus tem sua maneira de agir. Soube Deus que os homens estavam construindo a torre de Babel, sabia, viu tudo o que estava acontecendo, mas chegou o momento que ele disse: vamos lá ver o que os homens estão fazendo. Sabia Deus o que estava acontecendo lá em Sodoma? Sim, mandou anjos lá e disse: vamos lá espionar o que está acontecendo. Então, quando aquela visão é dada a Zacarias, o meio de transporte da época era cavalos e carruagens. Hoje, nos nossos dias, nós temos as naves espaciais. E nós vimos no início dos anos 60, por aí, o aparecimento dos discos voadores. E quando perguntaram ao profeta William Branham o que são os discos voadores, ele disse: são anjos de Deus que estão espionando a terra. Isso pode girar na cabeça de quantas pessoas quiserem, mas Deus está fazendo um levantamento do que está acontecendo na terra. Deixa eu trazer isso assim de uma maneira simples, assim: hoje mesmo Deus enviou
espias para ver o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. O que estão formulando como leis, o que estão dando para a nação, para onde é que eles estão conduzindo as pessoas. Hoje, os anjos de Deus espionaram Natal, viram o que está acontecendo dentro desta cidade e termina levando os relatos a Deus do que está acontecendo. Isto era a razão de espionar. Você não está trabalhando, você está no seu carro, você está na sua casa, mas existe alguém te observando. Sua vida está sendo de alguma maneira vasculhada. Você está me entendendo? Então assim, a gente consegue entender que lá no Congresso Nacional, não importa se o Sérgio ou César ou Marcos, ou seja quem lá for, está de acordo ou não, mas eles votaram lá, olha, de hoje em diante o homem casa com homem, mulher casa com mulher. E Deus acha e vê estas abominações acontecendo. E essas notícias chegam lá, olha, está acontecendo isso lá no Brasil, lá na Irlanda, lá na Holanda, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. Olha, a coisa está crescendo. E Deus está contabilizando o mal. A ponto de Deus dizer ainda no capítulo 1, quando disse que estas coisas estavam acontecendo e que estes cavalos estavam espionando o que estava acontecendo na terra, ele disse, mas não se preocupem. Eu quero dizer para vocês, não se preocupem. Deus disse, eu vou mandar um homem medir Jerusalém. Ainda no capítulo 1 vem a profecia de que Jerusalém ia ser passada num cordel, numa extensão de medida. Então você já termina o capítulo sabendo, o mundo está vivendo esta condição, mas existe uma promessa de Deus que vai fazer alguma coisa acontecer. E aí você entra no capítulo 2 do profeta Zacarias, e um jovem sai para medir Jerusalém. E quando ele sai com um cordel para medir Jerusalém, um anjo grita ao moço, ei, o que é que você vai? Para onde você vai? O que você vai fazer? Vou medir Jerusalém. Ele disse, eu não quero que meça Jerusalém, porque Jerusalém eu sou a medida. Quem vai determinar o tamanho da medida sou eu. Eu vou ser o muro, eu vou cercar, e eu serei a glória de Jerusalém. Isto quer dizer que na promessa de Deus, assim, não importa o que o sistema do mundo está trabalhando, fazendo, eu quero que você entenda uma coisa, que eu vou abençoar a vida de um povo na terra sem medida. Você quer ser abençoado sem medida, ou você quer ser abençoado dentro da sua limitação? Então a profecia é esta, porque eu vou habitar no meio deles e eu vou ser a glória deles. Aí você sai da visão do capítulo 2 e entra no capítulo 3, e a visão do capítulo 3 é aquela que eu comecei a dizer para você. Quando eles estavam naquela euforia, então é mostrado a Zacarias. Zacarias vê o sumo sacerdote Josué vestido com uma veste suja. E Satanás estava ao seu redor, ao seu lado, para lhe fazer oposição. E Satanás é um elemento acusador que vem mostrar as falhas. Ele não mostra as virtudes, mas mostra as falhas. Disse, olha o sacerdote. E Deus disse, estava dizendo ele não tem condição. Ele está com a roupa suja. Mas Josué, ele não era a representação de si próprio. Ele era a representação da sua vida, como Hebreus capítulo 5, e a vida do povo. Um sacerdote é rodeado de fraquezas para saber interceder por si e pela fraqueza do povo. Então Josué, naquela hora, representava toda uma nação. Não era um homem, era uma nação. E o diabo estava dizendo, o Senhor é obrigado a tirar esta nação, a arriscar esta nação, a não dar a esta nação nada. Em outras palavras, deixa eu trazer, Deus, olha, você não pode abençoar o povo de Natal, você tem que arriscar, você tem que cortar, eles não merecem, eles estão vida suja. Porque hoje, dia 3 de julho, quem é que não falhou aqui? Então Deus não pode te abençoar.
Esta era a proposta do diabo. Mas que coisa maravilhosa é que Deus mantém sua palavra, e Deus olha para Satanás e diz: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. E aí então, daqui um pouco, ao invés de Deus destruir uma nação e destruir aquele sacerdote representante da nação, Deus dá ordem a seus anjos e diz: traga roupa limpa para eles, eu vou vesti-los com a minha justiça. Posso ouvir seu amém? Então é assim, a promessa de Deus irá se materializar. Será que tem alguém que diz amém? Amém. Aí você entra no capítulo 4, e no capítulo 4 você tem o profeta Zacarias tendo duas visões. E quando ele começa uma visão, era exatamente isto: olha, a maldade se espalhou, mas eu vou encarregar de tirar esta maldade. Vamos ler aqui, só para nós firmarmos aqui esta verdade, amém? Amém? Posso ouvir seu amém ou não? Amém. Então o capítulo 4 vem mostrar exatamente isto. É uma visão onde aparece um castiçal, e em cima do castiçal, 7 castiçais. Lembrando que Deus estaria, que aquele período da Babilônia, que agora estava se iniciando um outro período, era exatamente isso. Depois que saímos da Babilônia, nós temos aqui as 7 eras da igreja. E quando nós temos 7 castiçais com 7 lâmpadas, nós temos 2 canudos que alimentam aquelas lâmpadas. E ali estavam, é vasculhado, é cogitado, é interpretado de maneira diversa. Isso aqui é o Velho e o Novo Testamento, isso aqui é Elias e Moisés. Não, aqui estava a figura de 2 homens que estavam no comando para a reedificação do templo: Zorobabel, o construtor, e Josué, o sacerdote. Um estava intercedendo e outro estava na frente. Zorobabel estava ordenado para incentivar o povo a voltar a trabalhar. Eu estou aqui hoje à noite para incentivar você a colocar a mão no seu chamado, na vocação de Deus, naquilo que é prioridade na sua vida. Mas havia um Josué, que era a representação do sacerdócio, dizendo assim: olha, eu vou derramar o azeite dourado, e eu vou representá-lo, porque você vai tirar estas roupas sujas e vai vestir roupas limpas, e Deus vai se agradar do que você fizer. Então nós temos essas promessas que andam juntas. Eu estou aqui e eu posso colocar força e tentar convencer você, mas no próprio capítulo 4, o próprio Espírito diz: e isto não será por força e nem por violência, mas o meu Espírito fará estas coisas acontecer. Eu sei que não é a minha capacidade, eu sei que não é o meu argumento, mas eu sei que Deus vai descer entre nós. Posso ouvir seu amém ou não? Algo sobrenatural tem que se mover. Então você termina, deixa eu só dar uma passadinha aqui, e vai para o capítulo 5, e aparece um rolo voador. E este rolo voador está representando a quantidade enorme de pecados e de erros que existe na terra. E Deus disse: eu quero anunciar para vocês que há uma maldição sobre a terra. Preste bem atenção nisso, porque eu acho que isso é muito interessante. E que maldição é essa, Senhor? Perguntou Zacarias ao anjo: que maldição é essa? Ele disse: 2: o furtar e o perjurar. É o capítulo 5. 2 maldições que estão aí rolando pela terra. O furtar. O que é furtar? É tomar sem um ato de violência, mas é roubar. Esse é furto, não é um assalto, é um furto. O furtar e o perjurar. O que é perjurar? É jurar falsamente. É você fazer um juramento que você não sustenta, que você está consciente que vai quebrar. Vocês estão me ouvindo? Amém. Então, quando você passa a olhar esta profecia, esta primeira parte da profecia do capítulo 5, que é exatamente o furtar. Aí, eu domingo na plataforma, na escola, dá vontade de abrir a boca e falar abertamente o que eu gostaria de falar.
mas eu estou aqui para voltar ao capítulo 1 e dizer: eu quero mudar a minha mentalidade. Não importa se isto vai contrariar um sistema. Eu estou cansado, estou falando isso na internet, e isto pode ser uma provocação e pode ser uma guilhotina para cortarem o meu pescoço, que desejam cortar há muito tempo. Mas eu estou cansado de ir para reuniões e discutir e bater boca com quem não quer deixar um sistema que está errado. De reunir com pastores, de falar e ter apenas gente para se levantar e fazer oposição infundadas. Mas porque não querem abrir mão de um sistema que trouxeram de uma denominação. E aí então você tem que as pessoas começam a ser furtadas. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que é furtar das pessoas a oportunidade que Deus dá. E eu fico revoltado, porque eu quero dizer para vocês, isto aconteceu comigo. E me sinto culpado de furtar das pessoas, sem ser assalto, sem ser roubado, a oportunidade delas serem felizes. Você diz: mas pastor, porque eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu não estou aqui para furtar de você alguma bênção. Preste bem atenção. Por muitos anos eu tenho pregado, eu tenho ensinado, eu tenho lido a Bíblia. E a cada vez que eu vou estudar o assunto, que é uma coisa que todo mundo corre, chamado casamento e divórcio, todo mundo foge do assunto, porque é uma coisa que, infelizmente, eu estou falando da internet, os pastores se acovardam e gritam assim, parece que o gigante grita: tem algum homem aí? Não aparece nenhum. E é muito mais fácil jogar carga pesada em cima dos ombros e principalmente das nossas irmãs, e oprimi-las, do que ter coragem de se levantar e dizer: eu vou defender o povo. Então eu venho estudando isso há muitos anos, e venho falando, e venho mostrando o que parece que as pessoas não querem ver e nem ouvir. Por exemplo, o que é casamento? Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui como família, e com este povo que está na internet. Casamento diante de Deus é a certidão que o juiz dá no cartório. Isto aconteceu do ano 1891 para cá. Antes do ano 1891, este país chamado Brasil era um país católico. E os evangélicos que aqui viviam não tinham direito de se casar. Primeiro, porque o Estado não fazia casamento. Segundo, porque o país era católico. E quem casava era unicamente a Igreja Católica. Um pastor aqui na cidade do Recife inventou de fazer um casamento de um casal jovem da sua igreja, e no meio do casamento ele foi denunciado e a polícia chegou e ele saiu preso, porque ele não podia casar as pessoas. O país era católico. Então, de 1891 para cá, é que foi promulgada a primeira Constituição, e aí então o país deixou de ser católico para ser laico, e o Estado faz o casamento, e a certidão que o Estado dá é apenas para regular bens materiais. Deus nunca teve nada a ver com aquilo. Aquilo nunca foi norma de Deus, que a sua igreja viesse trazer uma certidão de casamento. Acho que eu já preguei isso milhões de vezes. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos, mudem de mentalidade e venham se batizar em nome de Jesus Cristo. E aí, quando chegava um casal, ele disse: cadê sua certidão de casamento? Nunca fez isso, porque nunca existiu isto. E durante toda a história da igreja, a igreja não viveu assim. A bênção era dada pelo pai, que era o pai de família, ou do sacerdote, que era o líder espiritual daquela nação, daquele povo. Isso era o que acontecia. A Igreja Católica fez isto aqui, depois o governo tirou da mão dela.
e deu o direito para todo mundo fazer casamento civil. Então eu tenho sustentado e venho sustentando, e pastores sustentam que pessoas que são casadas são aquelas que trazem sua certidão de casamento. E se você tem uma certidão de casamento, você foi casado. E se você foi casado e se separou da sua mulher, e daqui um pouco se juntou com outra, está vivendo uma outra vida, porque você, por alguma razão aconteceu, você está em adultério. Mas qual é o adultério? O adultério é porque você tem um papel. Mas é isto que Deus considera como casamento? Se não é, por que eu quero fazer um julgamento conforme apenas para dar satisfação à sociedade? Eu quero perguntar se a sociedade dá satisfação para mim do que estão fazendo. Mas a igreja acostumou-se a estar presa a um sistema babilônico. E eu me revoltei esse final de semana. Me revoltei comigo, não foi com ninguém não. E por isso eu estou abrindo a boca. Me deu vontade de falar domingo, não falei, mas vou falar aqui hoje à noite. Estou propagando para o Brasil e para o mundo qual é a minha posição. E se não me quiserem como colega, como pastor, junto deles, eu não me importo. Mas eu vou fazer o que a Bíblia diz para fazer. Então, eu recebi no escritório, há pouco tempo atrás, um casal. Um irmão e uma irmã. Prestem bem atenção no enredo. Um irmão e uma irmã. O irmão acabara de ficar viúvo, talvez há 6 meses ou quase 1 ano atrás, e ele encontrou uma irmã da fé, numa outra igreja nossa, lá de Recife. E eles vieram ao escritório e disseram: pastor, nós viemos aqui para o senhor orar pelo nosso casamento, porque nós queremos viver, nos casar, mas nós não podemos nos casar no civil, porque eu sou viúva e recebo uma pensão do meu marido. Se eu me casar, eu vou perder a pensão e nós não temos como sobreviver. E o homem também tinha a mesma circunstância. Mas o pastor César entende que eu não posso fazer isto. E eu disse para o irmão: irmão, é o seguinte, o senhor não vai perder sua pensão, vá procurar um advogado que o senhor está mal informado. E mostrei para ele que a lei funcionava de 1991 para cá, diferente do tempo atrás. Mas vai lá. Mas ele disse: mas nós já fomos. E o advogado informou que nós vamos perder, mas eu não posso fazer seu casamento. Muito bem. Cadê o irmão? Deixou a irmã? Não, eles queriam a coisa correta. Mas eu não fiz. Foi embora. Foi embora e não voltou mais na igreja. E ele congrega comigo talvez há 40 anos, 30 anos. Mas não voltou mais. Você acha que ele deixou a querida dele porque eu disse que ele não fizesse? Ele sabia as necessidades que ele estava tendo. Eu não quero dizer que sejam necessidades sexuais, mas do cuidado, de uma companhia, sei lá o que é. Simplesmente eles se foram. E eu não os vi mais. Muito bem. E eu estou aqui tranquilo, porque não é meu caso. Não está doendo em mim. É alguém, é outra pessoa. Porque se fosse eu procuraria meu direito, e daria meu jeito. Esta é a maneira que nós somos. Mas quando é a vida do terceiro, do irmão, você não acha que isto é maldade. E que não é Deus chamando você para mudar seus caminhos. Estou fazendo aqui de um pequeno grupo uma confissão hoje à noite. Eu não vinha pregar isto, mas na estrada de João Pessoa para cá, isso veio na minha cabeça o tempo todo. E eu disse: tá bom, eu vou falar publicamente. Então o que aconteceu? Está tudo bem, o irmão desapareceu, e eu sentado na minha cadeira, porque não é meu caso, não é com a minha família, não é comigo, está tudo bem. Será que eu não furtei daquele irmão uma oportunidade de acertar a vida, de continuar a vida aqui na terra? Quero que vocês me ajudem. Vou para Campina Grande sábado e prego esta mensagem sobre Zacarias.
E termina o culto, entra no meu escritório um casal, 60 e poucos anos, a mulher, o homem também, mais ou menos, sentam-se e diz: pastor, nós estamos frequentando a igreja há algum tempo e nós queremos nos batizar. E eu disse: muito bem, vamos batizá-los. Só tem uma coisa, nós não somos casados. Eu sou viúva, veja só, é o mesmo caso. Eu sou viúva e ele solteiro. Mas se eu casar, eu perco a minha aposentadoria. Eu queria ser honesto. Eu vou deixar de batizar aquele casal? Não, mas eu vou batizar esse, mas o outro eu botei para fora da igreja. Esse eu boto para dentro e o outro eu boto para fora. Isto é ser justo? E eu tentei argumentar com aquele casal, procuro um advogado, do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Mas volte aqui no próximo sábado, eu vou batizar vocês. Mas depois eu coloco os dois na balança e fico perguntando: será que eu não estou furtando de alguém o direito de viver uma vida simplesmente porque não se pode ter um papel que Deus nunca considerou como casamento? Aquilo é apenas para regulamentação de bens, porque a bênção de um casamento não vem de um papel que o juiz te dá. A bênção quem dá é o Senhor. É verdade ou não é verdade? Muito bem. Eu volto para casa, e aí eu volto com um monte de interrogações, e de preocupação, e de coisas que às vezes me espetam, e me colocam e dizem: eu não estou querendo no meu púlpito alguém que está fazendo o que eu disse para não fazer, que ao invés de trazer bênção, está trazendo maldição para a vida das pessoas, está furtando, ou está no perjúrio. Aí eu paro o perjúrio, sabe? O que nós falamos de perjurar? Começa desde uma história de vida. Nós saímos da Babilônia com um propósito, e Deus está dizendo aqui para quem tinha saído da Babilônia: e daí vocês fizeram um juramento falso. Onde é que nós começamos com o juramento? Dentro do tanque do batismo. Você crê em Jesus? Crê. Você aceita como seu Salvador? Aceita. Você está disposto a dar sua vida por Ele? Sim. Daqui um pouquinho, largou tudo para trás. Esse juramento foi correto? Juramos de verdade a nossa fé, que morreríamos para defender o Evangelho em qualquer circunstância da história da nossa vida? Ou falhamos na primeira esquina? E Deus, no capítulo 5, quando mostrou o rolo voador e quando declarou a maldade dos caminhos que o povo estava tomando, disse: vocês perderam o rumo, vocês mudaram o foco, e eu quero que vocês voltem para o vosso foco. O nosso foco é deixar para trás tudo que o sistema, tudo que Babilônia, tudo que é de sistema humano, e aceitarmos a palavra de Deus como verdade absoluta para qualquer circunstância da nossa vida. E não importa se alguém vai nos criticar. Eu tenho discutido estes assuntos, e assim, parece que todo mundo assim disse: isso não é meu caso. Eu vim aqui para ser abençoado, e eu espero que você mude pensamentos, que você abandone ideias, que você mude os seus caminhos, a sua maneira de agir, que você olhe o seu foco, o objetivo, por que estamos sendo chamados. Eu bati esta semana o tempo todo nisto, sabe? Parece que nós somos chamados muito mais para nos preocuparmos com a vida dos outros do que com a própria nossa. E nós cuidamos da vida do terceiro, do vizinho, do irmão que está na igreja, do problema que surgiu. Esquecemos de cuidar da nossa própria casa, da nossa própria vida, de olhar para dentro de nós e de considerar os nossos próprios caminhos. E a preocupação é: o irmão fulano, como é que está aí? Aconteceu um negócio com ele, e daí? O que é que você tem com isso?
e juramos respeitar o nome das pessoas, e juramos respeitar a vida pessoal das pessoas, e nós começamos a bater com a língua dos dentes. E a minha pergunta seguinte é: escuta, o que é mais pecado? Destruir a vida do seu irmão falando? Ou vê-lo caído e você orar para que ele se levante? Qual é o problema? O foco está errado. Nós somos chamados para orar um pelos outros, parar na brecha, interceder, dar a mão, dizer: ei, eu sou seu irmão em qualquer circunstância, vamos levantar, vamos tentar de novo, Deus quer te ajudar. Eu quero dizer para você que Deus não desistiu do povo, mesmo o povo estando com vestes sujas. Deus disse: eu troco a tua veste. É assim a Bíblia. Eu fico olhando as Escrituras e às vezes me chama a atenção certas coisas. Jesus vem a Pedro e disse: olha, eu vou dar a você as chaves do reino dos céus. E Pedro então tem as chaves do reino dos céus. Mas Pedro, daqui um pouquinho, numa circunstância da história da sua vida, se junta com os irmãos judeus e vai contra os princípios que Paulo estava pregando. E Paulo disse: olha, eu sei que você tem as chaves, eu sei que você abriu a porta para os samaritanos, para os judeus, para os gentios, e você está pensando que é você. Eu quero que você entenda que você está vivendo como gentio e cobrando dos gentios viver como judeus. Você está vivendo uma vida que não é correta. E a Bíblia diz que Paulo repreendeu na face porque ele estava errado em seus princípios. E nós precisamos entender que quando nós damos um passo fora, somos corrigidos. Mas isto acabou com Pedro? Não, Pedro continuou sendo Pedro, que tinha as mesmas coisas diante de Deus. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando dizer a você o que é que Deus quer fazer. Deus quer fazer um rebuliço. Deus quer fazer uma mudança. Deus quer nos dar bênção sem medida. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é abandonar os nossos maus caminhos. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu acho que só que você entender isto, para mim já é muita coisa. Entender que não importa, eu não estou aqui para tapar e nem para abençoar sujeira da vida de ninguém, mas estou aqui para ajudar as pessoas a se porem de pé, entenderem que Deus não desistiu de nós. E que Deus quer nos dar uma bênção muito grande, que se chama a reconstrução, que se chama a habitação, que se chama o lugar. Eu não sei se isso interessa para você, porque eu vou falar de coração aqui antes de terminar esse culto. E olha, eu estou enfadado e cansado, sabe, de ser igrejeiro. Eu estou desejoso de ser a expressa imagem do Deus invisível, com vontade de andar na terra, mesmo o diabo dizendo que você tem uma veste suja, que você errou, que você falhou, e Deus dizendo: sabe, Satanás, você está dizendo que ele tem vestes sujas, eu tenho veste limpa para dar, e você está dizendo que ele não é nada, e eu tenho ele como um tição tirado do fogo. Eu vou incendiar as coisas através dele. Você está entendendo? Eu sei que você tem falha, eu sei que você tem fraqueza, eu também tenho, mas Deus está esperando em cada um de nós. Nos coloquemos de pé, nos mantenhamos firmes, a glória do Senhor vai aparecer. Nós vamos continuar estudando este livro e Deus vai fazer com que a glória desta segunda casa, deste povinho que não é visto, não é reconhecido, seja maior do que a história do cristianismo em todos estes 2000 anos que já vai passar. Aleluia, glória a Deus. Quando Ageu disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, é isso que eu sustento. Eu quero dizer a você que Deus quer contar com você, que Deus está precisando de você, mas estou dizendo para você: abra mão de tudo que é falso, de tudo que é juramento impuro, seja em qualquer atividade da sua vida. Nunca queira furtar de ninguém. É incrível.
Deixa eu só contar isso aqui, eu vou terminar o culto. Há poucos dias eu recebi uma pergunta do púlpito. Estas são coisas que vêm para bater na gente. A pergunta é assim: ô pastor, um irmão da mensagem pode emprestar dinheiro a juros? E eu parei no púlpito e disse: olha, emprestar dinheiro a juro nesta nação é contravenção. Preste bem atenção, estou falando da lei do país. É contravenção. Olha, emprestar dinheiro a juro neste país é agiotagem. É assim ou não é? Mas você corrigir o dinheiro que você tem, que está na mão de alguém, com um juro que seja compatível, eu acho que é justo. Não é justo você emprestar para perder, mas pelo menos para manter. Ou estou errado? Aí eu citei a Constituição. Ele disse: a nossa Constituição de 88 disse que os juros seriam de 12% ao ano, 1% ao mês. Mas o Congresso nunca teve coragem de legalizar isso. E nós temos os cartões de crédito aí cobrando 15%, 16%, 17%, e não é agiotagem. Por quê? Porque pagam imposto para o governo. Eu fico, às vezes, meio enojado dessas coisas. Mas se o outro cobrar 17%, é agiota. É ladrão, está furtando. Não está assaltando, mas está aproveitando. E eu já disse isso muitas vezes. Não faça isso com o irmão. Você está vendo ali uma pessoa que está precisando de um dinheiro. Eu te empresto a 15%, quando o banco só te paga 1%. Não, mas eu vou dar. Mas sabe por que ele vai pegar aquele 15%? Porque ele está com o nome sujo, porque ele não tem mais crédito, porque ele está apertado. E eu aproveito para ganhar dinheiro nas costas dele. Eu acho que isto é uma coisa que fede diante de Deus, ou não? Você viver da miséria do seu próximo. Então o irmão perguntou e eu falei sobre isso. Terminou o culto, o irmão ligou. Por quê? Porque um irmão nosso vive de emprestar dinheiro. E ele empresta quanto? 20%. Bom? E aí ele me dá uma aula. E eu tenho que ver essas coisas. Eu estou falando isso porque a gente precisa de falar como família. A gente precisa de ver o que é mau caminho. A gente precisa de se converter. A gente precisa de mudar de mentalidade. A gente precisa ter coragem de voltar atrás e dizer: ensinei errado. Aí, terminou o culto, o irmão me liga e me fala: pastor, eu assisti aí o seu culto de outro estado, de outro país, morou ali em João Pessoa, mas não mora mais, de outro país, mas tem negócio ali ainda, e vive disto. E aí eu ouvi o senhor falando isto, eu já fui no seu escritório, e o senhor já me explicou como isso funciona. Eu disse: verdade. Eu disse: você tem coragem de emprestar dinheiro, e se a pessoa não te pagar, você vai lá tomar os bens dele? Ele disse: eu não faço isto. Quando eu empresto e alguém não paga, eu digo: me dê só o meu e o resto está perdoado. Eu disse: muito bem. Veja só, como é que é fácil você fazer e andar num caminho errado. Daqui um pouco ele disse: sabe, pastor, eu não empresto dinheiro para gente que está apertado, que não tem aonde tomar dinheiro emprestado. Eu empresto dinheiro para pequenos comerciantes, que não tem linha de crédito para eles. Eu não empresto dinheiro porque eles estão sufocados. Eu empresto dinheiro para eles para fazer capital de giro, para eles terem a oportunidade de ganhar e me devolver também o meu com ganho. Eu não estou tomando dinheiro de ninguém. Eu disse: como é que eu estou julgando as pessoas? Aí ele continuou com o argumento, diz: pastor, sabe por que eu vivo hoje de emprestar dinheiro? Porque eu vendia mercadoria no meio da rua. E eu comprava aqui uma cadeira por R$100 e chegava na porta de um ali e vendia por 300. Não era 20%, era 200%.
Eu vendia por 300, mas por que aquele me comprava por 300? Porque não tinha cartão de crédito para ir comprar na loja e porque não tinha crédito para ir comprar. Então eu vendia por 300. Então aqui está certo. Eu roubar as pessoas, eu vender 200 vezes mais caro, porque aquele está precisado e eu tenho a oportunidade de fazê-lo. E agora eu só ganho 20, lá eu ganhava 200. Aonde é que eu estou roubando? Aonde é que eu estou furtando? Era quando eu vendia lá atrás. Não, aquele irmão ali é comerciante, sabido, vendeu 200 vezes mais caro. Por favor. Eu acho que tudo isso deve ser ponderado. E eu botei a travinha na boca e disse: irmão, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Você precisa ter consciência do que está fazendo. Sabe de uma coisa? Não queira nada dos outros. Meu Deus do céu, não queira nada dos outros, sabe? Não queira dinheiro fácil, não queira enriquecer-se facilmente, não queira aproveitar uma circunstância e empurrar a faca porque você está com a faca na mão. Tenha consciência. Ele disse: pois é, mas eu só empresto para gente que vai ganhar e tem condição de me pagar. Eu disse: sabe de uma coisa? Isto é com você, eu não posso responder. Eu não sei como você age. Ele disse: o que eu ajo é assim: se não tem condição de me pagar, eu largo de lado. Eu não vou brigar, eu não vou bater boca, eu não vou tomar nada de ninguém, eu não quero fazer nada. Mas o que eu ganho desta maneira. O que você acha? Então a gente precisa entender que, como ministro, eu tenho problemas todos os dias para resolver e situações a tomar e decisões a tomar, e que se eu apenas tenho uma linha de pensamento e aqui é assim, comigo é assim, eu não sou dono da verdade. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: eu jamais quero fazer carga pesada para colocar no ombro de ninguém. Eu gostaria de dizer a você que eu não sei lhe dizer como Deus tem sido bom comigo, como Ele tem sido paciente comigo, como Ele tem sido longânimo comigo. E quero dizer a vocês aqui hoje à noite que eu não sou dono do céu, e o Deus que promove perdão para mim, promove para você também. E que eu não estou aqui, sabe, fazendo o papel diferente que Cristo fez. O papel de Cristo não foi condenar, nem julgar e nem jogar carga pesada. Foi para dizer para as pessoas: traga os seus fardos, eu tenho um leve para te dar. Eu quero terminar esta reunião dizendo: Deus quer ajudar a todos nós. Vamos nos colocar em pé. Pare um pouquinho e pense que talvez eu não esteja pregando para vocês, mas para mim. Deus dizendo para mim, eu quero dizer, não sei se você tem coragem de dizer, e para mim também, que eu preciso mudar meus pensamentos, que eu preciso abandonar aquilo que Deus considera como maus caminhos. Eu preciso sair do conceito da Babilônia, desse sistema mundial que está sendo encabeçado pelo diabo, e que eu preciso buscar uma mentalidade limpa e ver o que é que Deus quer na história da minha vida. Posso ouvir? Tem alguém dizer: isso também é para mim, pastor? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero abandonar os conceitos errados. Eu quero viver de maneira correta. Eu não quero nem falsos juramentos na minha vida. Isto inclui toda sorte de juramentos, tudo que você promete ser fiel e é infiel. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero também furtar de ninguém a oportunidade da felicidade, da bênção, do perdão, da misericórdia, da graça, de ter o pão de cada dia na sua mesa. Eu não quero estar aqui para fazer isto. Eu não quero ingerir na vida das pessoas. Eu quero me colocar aqui como agente de Deus na terra. Porque esta visão, a quinta visão
do rolo voador, que mostra estas duas maldades e que Deus chamou de maldição. Depois vem a visão do Éfa, do grande Éfa, com duas mulheres com asas como cegonha, dizendo assim, e isto eu termino este culto hoje à noite: estas mulheres tomaram todas estas maldades e voaram para a terra do Sinar para edificar uma casa. Que se edifique esta casa com estas maldades lá na Babilônia, mas aqui que se edifique a casa de Deus com a pureza, com respeito, com a verdade absoluta em todos os atos da nossa vida. Isto é o que nós queremos. Pedimos: faz de mim, Senhor, um santuário. Será que podemos cantar? E terminamos este culto. A irmã Márcia não está aqui, mas eu levanto a minha mão e abençoo a vida dela. E oro para que Deus restaure a vida dela, a fé, a coragem, o entusiasmo, o ânimo, a saúde, a vitalidade. Que Deus lhe dê vitória, minha irmã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que se alguém estava doente, volte para casa curado. Eu libero a minha fé junto com a sua para a tua cura, para a tua libertação. E tudo aquilo que o diabo tenta lhe impor sobre a cabeça seja afastado da sua vida. Que Deus lhe dê vestes brancas, que Deus lhe dê uma vida nova. Que você volte para casa dizendo: eu vou manifestar a glória de Deus na minha vida, porque Deus está ainda intercedendo por mim. Glória a Deus. Posso ouvir teu amém ou não? Eu oro, Pai, e eu peço: ajude a cada um de nós a voltarmos para casa e entendermos que o nosso chamado é para sermos a tua morada, a tua habitação. Glória a Deus, e que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Amém? Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Será que alguém abre a boca para dizer: faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor, por o Senhor sabe das minhas fraquezas. Aleluia, porque só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Vamos aqui, porque só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Alguém quer dizer: me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me santifica, Senhor, me limpa, Senhor,
Senhor, me restaura, Senhor, traga-me a este estado original, ajuda-me, Senhor, nesta noite, aleluia, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus, aleluia, amém, porque só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Um santuário e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o restante da tua semana. Deus te guarde no poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém.